Olá, sejam bem-vindos e hoje, dando continuidade à nossa aula de Inkscape, nós vamos ver como manipular as nossas formas. Vou deletar esse texto aqui por enquanto, então basta dar um clique nele no teclado Delete. Vou usar essas formas no qual eu já tenho aqui para a gente trabalhar a nossa manipulação. Só seria uma corzinha diferente aqui para cada uma delas. O retângulo aqui com vermelho. Círculo aqui com verde. E essa estrela aqui vai ser azul. Ok, tenho aqui três formas. Primeira coisa, como copiar uma forma. Eu quero outro círculo desse aqui. Ctrl C e Ctrl V. Observe que criou aqui outra forma. A mesma coisa eu faço com o restante das minhas formas ou qualquer objeto que eu tenha no Inkscape. Outra forma para criar um novo objeto, mais simples, é através do atalho do teclado para duplicar um objeto com Ctrl D. Dessa forma, eu duplico o meu objeto. Ctrl D, dupliquei o objeto. Bem simples. Agora, como selecionar o meu objeto? Quando eu clico em cima, eu seleciono o meu objeto. Caso eu queira selecionar vários objetos ao mesmo tempo, como já tinha visto na aula passada, esse zoom aqui já foi explicado na aula passada, eu aplico esse zoom com o Ctrl Rollover para frente e para trás. Clico, arrasto e solto. Dessa forma, eu seleciono todos os meus objetos ao mesmo tempo. Se eu clicar aqui e arrastar, observe que todos os objetos se movem ao mesmo tempo. Porém, eu não quero selecionar todos ao mesmo tempo. Quero selecionar alguns separadamente. Para isso, simples. Seleciona um objeto. Segurando o Shift, você vai clicando no outro objeto que você quer selecionar. Esse círculo e essa estrela. Agora observe quando eu clico e arrasto, eu vou mover somente os objetos que eu selecionei. E agora eu vou pegar o restante desses objetos e vou deletar. Vou trazer esses objetos aqui para o meu palco. E agora eu vou trabalhar melhor com eles. Agora vamos ver como redimensionar de forma correta o nosso objeto. Sabe que aqui eu tenho um retângulo. Que caso eu queira transformar esse retângulo em um quadrado, eu vou selecionar aqui o formato, quero em pixel, e aqui eu tenho a minha altura e largura. Pela largura, vou inserir aqui 500 pixels e de altura também. Vai que o objeto agora ficou quadrado. Quando eu seleciono meu objeto, observe que ele cria várias setinhas. Essas setinhas querem dizer o quê? Que eu posso clicar aqui e arrastar e redimensionar o meu objeto para qualquer um dos lados. E caso eu queira voltar à minha configuração anterior, é só dar um Ctrl Z. Voltei. E eu tenho as minhas setinhas do canto. No canto, observe quando eu clico e arrasto, ele vai crescendo o meu objeto. Mas ele vai crescendo desproporcionalmente. Observe que as medidas aqui elas estão diferentes. Ok? Posso crescer para qualquer um dos lados, mas ele não vai crescer proporcional. Se eu quiser
aumentar esse quadrado, mas eu quero aumentar ele de forma proporcional. Segurando Ctrl no teclado, clico e arrasto e observa agora que ele vai aumentar o meu quadrado de forma proporcional. Observe que as medidas são as mesmas, tanto de largura como de altura. A mesma coisa acontece para o restante dos elementos, para o círculo ou para o polígono. Outro detalhe bem interessante das setinhas é quando eu tenho um objeto selecionado e eu clico nele novamente. Observe que as minhas setinhas aqui elas mudaram de formato. Agora eu posso rotacionar o meu objeto ou incliná-lo. Observe que nas setinhas do meio, aliás, do topo, na base e nas laterais, se eu clicar e arrastar, observe que eu vou inclinar aqui o meu objeto. Nas setinhas do canto, observe que elas ficaram com uma curvatura. O que acontece? Quando eu clico e giro, eu vou rotacionando elas. Olha só. Você clica, segura, arrasta, você vai girando os objetos. Ok? Um modo de redimensionar interessante que eu acabei esquecendo de citar é o seguinte: além do Ctrl, você segura Ctrl e arrasta, o objeto ele cresce proporcional para o lado que você está puxando. No caso, o canto inferior, ele vai crescer proporcionalmente para a parte inferior. Se eu segurar Ctrl Shift, quando eu clico e arrasto, ele vai crescer para todos os lados proporcionalmente. Ok? E o interessante dos objetos que eu posso fazer o seguinte: se eu selecionar os 3 objetos e movê-los, e se por acaso eu clicar fora aqui e clicar aqui, eu vou acabar arrastando apenas um objeto e não mais os 3 como estava fazendo anteriormente. Eu posso transformar esses 3 objetos em um único arquivo para poder movimentá-los, que é agrupando os objetos. Então, eu vou selecionar os 3 objetos, clicando neles segurando Shift. E aqui eu vou aplicar um comando, um atalho no teclado, que é o Ctrl G, para agrupar meus objetos. Observe que as setinhas já mudaram de forma, já não estão um em cada objeto, está uma para os 3 objetos. Agora, quando eu clico e arrasto, eu levo os 3 objetos. Mesmo que eu clique fora, cliquei e arrastei, vou levar os 3 objetos comigo. Eles agora estão agrupados. Ok, mas agora eu quero trabalhar com cada objeto individualmente. Você pode desagrupar os objetos com Ctrl Shift G. Dessa forma, eu separo novamente os meus objetos. E para finalizar, eu posso estar alterando as minhas formas. Para alterar as minhas formas, eu vou utilizar aqui esse segundo ícone na minha barra de ferramentas, que é o editor de nós. Quando eu clico no editor de nós, observa que a minha barra superior aqui ela já alterou, porque eu cliquei em uma nova ferramenta. Observe o que acontece quando eu clico sobre o quadrado. Observe que eu não vou ter mais aquelas setinhas que eu tinha anteriormente quando estava com o meu botão seletor pressionado. Agora, ele tem alguns formatos um pouco diferentes. Observe que no quadrado eu tenho 2 pontas que tem um quadrado e uma das pontas tem um círculo. Clicando nesse círculo e arrastando para baixo,
Observe que eu vou arredondar os cantos. Esse sinalzinho aqui, esse círculo, quando eu arrasto, ele quer me dizer o grau de arredondamento que eu vou aplicar aos cantos. Se eu clicar aqui e arrastar aqui até o final, observe que ele arredondou os cantos de forma que o objeto se transformou em um círculo. Mas na realidade, esse aqui é um retângulo com os cantos arredondados. Observe quando eu clico aqui, ele me mostra o nó que eu fiz com que arredondasse os cantos. Se eu quiser o retângulo novamente, é só clicar aqui e arrastar de volta. Deixar aqui um canto um pouquinho arredondado. Pronto. A mesma coisa acontece com o círculo. Porém, o círculo ele vai funcionar de uma forma um pouco diferente do retângulo. Observe que eu tenho os meus nós, que dessa vez não estão alinhados às pontas da minha seleção, porque esse aqui é um círculo. Observe o seguinte, que onde eu tenho aqui o sinalzinho de círculo, quando eu clico e arrasto, eu vou manipular o meu círculo. Olha só, chega aqui o meu círculo pela metade. Então, se eu clicar aqui no meu seletor, observe que o meu objeto está pela metade. Quero editar o círculo novamente. Clica no editor de nós e continua aqui editando o meu círculo. Ok? Então eu posso mudar o formato dele dessa forma. Com o polígono funciona da mesma forma. Vou selecionar aqui o meu editor de nós novamente. E observe aqui o seguinte, que eu vou ter aqui o meu nó, vou ter dois nós, vou ter um na ponta do polígono e outro no centro dele. Se eu clicar aqui nesse da ponta, clicar e arrastar, eu vou redimensionar o meu objeto, aumentando as pontas dele. Ok? Posso aumentar ou reduzir. E aqui no meio, o interessante, se eu clicar, se eu puxar para fora, eu vou estar alterando o meu objeto. Se eu levar para dentro, vou estar alterando também. E se eu arrastar para os lados, eu vou mudar o formato do meu objeto. Ok? Dessa forma, nós finalizamos aí a nossa manipulação de objetos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.